Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, de meditação na Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar em específico nesta noite, o Salmo 119, nos versos 105 a 112. Então, se você quiser ir abrindo a Palavra de Deus para acompanhar na sua Bíblia, Salmo 119, 105 a 112. O tema da mensagem desta noite é a luz que me guia. Eu farei a leitura e você, se puder, acompanhe em suas Bíblias. E diz assim a palavra de Deus: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem um prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Vamos orar. Senhor, em tua presença nós nos colocamos mais uma vez neste dia, certos, ó Pai, de que o Senhor é quem dirige a nossa vida, quem nos instrui na Tua Palavra. O Senhor é aquele que nos ajuda a compreender mais o Senhor para vivermos uma vida de integridade e fidelidade ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor é Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração mais uma vez, ensinando-nos, falando o que precisamos ouvir, ó Deus, para podermos viver cada vez mais em integridade e fidelidade no caminho do Senhor. Se conosco, ó Pai, nesse estudo da Tua Palavra, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta-se uma história atribuída ao reverendo doutor David Livingstone, que quando começou a sua jornada através da África, grande missionário ali na África, quando ele começou a sua jornada ali na África, conta-se essa história que ele começou levando cerca de 73 livros, dispostos aí em 3 pacotes diferentes, pesando um total de mais de 80 quilos de bagagem. Claro que ele não ia sozinho nessa viagem, havia outras pessoas com ele que carregavam a bagagem dele. Depois de andar cerca de 480 quilômetros, conta essa história, que David Livingstone então foi obrigado a se livrar de algum peso, por conta da fadiga do pessoal que estava carregando na sua bagagem. Ele então deixou pelo caminho alguns de seus livros e continuou a sua jornada. À medida que caminhava, a caminhada ia ficando mais árdua, então o peso parecia que ia aumentando cada vez mais, mesmo com os livros diminuindo. Resultado foi que ele foi tendo que eliminar esse peso extra, até que no final ele só tinha um livro na sua bagagem, que era a Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela deveria ocupar em nossas vidas um lugar de muito mais importância do que o que realmente ela ocupa. Ela é a nossa única, do que geralmente ela ocupa, Ela é a nossa única regra de fé e prática e o meio sempre presente de comunicação de Deus para conosco. A Bíblia está para a alma do cristão como o alimento está para o corpo. Então repara que é algo imprescindível. Então assim, se eu precisar me livrar de todos os livros que eu tenho, mantenha a Bíblia, porque é ela quem vai nos alimentar com aquilo que precisamos de conhecimento de Deus, da direção de Deus, para uma vida de integridade nos caminhos do Senhor. Então tudo nessa vida é passageiro, mas a vida com Deus ela é eterna, ela nunca acaba. Diante disso, nós vamos ver algumas coisas que a Palavra de Deus nos traz. Primeiro delas, eu quero destacar a Bíblia como luz para o caminho. Versículos 105, 106, depois o 112 e o 111 e 12. A descrição da palavra de Deus como luz não poderia ser mais clara. As trevas ilustram a realidade pecaminosa e longe de Deus, na qual nós nascemos e convivemos no mundo. Mas a luz contrasta com as trevas. No caminhar dentro da mata, por exemplo, numa noite sem lua, a lanterna é o divisor de águas entre você saber aonde você está indo ou estar completamente perdido entre a vida e a morte. A luz nos ajuda a encontrar a saída, a não tropeçar nos móveis dentro de casa, a fazer escolhas certas, para onde ir, o que fazer, porque você consegue enxergar e discernir as coisas. Comentando esse texto, por exemplo, o João Calvino, o reformador João Calvino, certa vez ele escreveu: a menos que a palavra de Deus ilumine a vereda dos homens, toda a vida deles é envolvida em trevas e obscuridade, de modo que nada podem fazer a não ser vagarem perdidos
longe de Deus. Certo dessa realidade, o salmista jura fidelidade à palavra de Deus, bem como o compromisso de guardar os seus retos juízos. No versículo 106 ele fala: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. A função de luz para o caminho da palavra de Deus só se torna uma realidade em nossas vidas a partir do momento em que somos cheios do Espírito Santo de Deus. Temos acesso então ao conteúdo e compreendemos a mensagem da palavra de Deus. O que nos leva a 3 observações importantes. A primeira delas: para que a Bíblia seja luz para o caminho, para que ela ilumine a nossa vida de fato, você tem que ser um cristão. Não adianta, se você não é cristão, você não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. E sem o Espírito Santo de Deus, você não entende a palavra de Deus. Então não é possível, sem essa instrumentalidade do Espírito, nós compreendermos o ensino da Bíblia. Porque por mais que você leia, por mais que você decore o seu conteúdo, ela não vai ter o sentido de instrução, de regra de fé e prática que tem para um cristão. Essa noção, essa concepção de alimento para a alma, de direção na vida, é uma concepção que é da intimidade de um servo com o seu Senhor, de um cristão com o seu Deus. E quem vai fazer esse link, fazer essa conexão, é o Espírito Santo que habita na vida da pessoa. De modo que para quem não é cristão, logo não tem o Espírito Santo, a Bíblia, portanto, não faz nenhum sentido. Só compreendemos, portanto, a importância da palavra de Deus para a nossa vida, porque o Espírito Santo revela ao nosso coração. Quando lemos, quando ouvimos o que nela está escrito, a Bíblia, então, ela faz sentido na vida do cristão, como um norteador, como uma diretriz, como uma instrução de regra de fé e prática. E além disso tudo, a Bíblia toda aponta para Cristo Jesus, do começo ao fim. Nós temos aí a Bíblia apontando para Jesus, que ele ocupa um papel central na história. E o próprio Jesus, ele se mostra como a luz do mundo. Então João 8, versículo 12 vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a Bíblia é a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, porque ela fala a respeito de Cristo Jesus, que é tudo na minha vida, e é aquele que muda a minha história, que muda a minha vida, quem perdoa os meus pecados e quem dirige o meu destino. Olha que realidade gloriosa! A Bíblia ela é maravilhosa porque ela aponta para Cristo, e Cristo é a luz do mundo. Por isso a Bíblia é luz, é lâmpada para os meus pés, porque Cristo está nela, na centralidade de toda a palavra, apontando o caminho que eu devo andar. E é interessante porque ele coloca, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, dando a entender que nós vivemos nesse mundo, nós tomamos decisões, nós vivemos de maneira prática na realidade desse mundo, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós tomamos decisões que visam a honra e a glória de Deus. É luz para os meus caminhos. Então, mais do que apontar o caminho, um caminho só que é um caminho do Senhor, ele mostra o caminho do Senhor na minha vida. Olha que interessante, porque cada um tem uma personalidade diferente, cada um tem um contexto de vida diferente, de relacionamento diferente, mas a palavra de Deus ela vem comunicar o caminho do Senhor ao longo da minha história, da sua história. Por isso que é maravilhosa a palavra de Deus, e por isso que quando nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus, como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, cada pessoa que ouve, mesmo sentado no mesmo sofá de casa, ele vai ouvir e entender a mensagem aplicada na sua vida de uma maneira distinta, porque ela comunica com os caminhos da sua vida, mostrando o caminho do Senhor no meio da sua história. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender que para que a Bíblia funcione como lâmpada e luz, a pessoa precisa ser cristã, precisa ter Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E isso, então, não é uma questão, vamos dizer, restritiva, mas uma condição condicional, é uma realidade condicional, o que é interessante. Porque a ideia não é, você não é cristão, você sai fora. Pelo contrário, você não é cristão, então pera um pouquinho. Tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida para que você possa entender como eu entendo a palavra de Deus aplicada à sua vida. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem e não tem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, o convite é: entregue-se a Cristo Jesus e desfrute da gloriosa palavra de Deus revelada ao nosso coração e escrita em toda a Bíblia.
para que você possa ver quão maravilhoso é andar no caminho do Senhor e viver para a honra e glória do seu santo nome. Agora, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo, leia a palavra de Deus, porque ela é o alimento para a nossa alma, o alimento para a nossa vida, e é ela que dirige os nossos passos no caminho que devemos andar. Em segundo lugar, tem que ter compromisso com a aplicação prática. Então, primeiro, tem que ser cristão. Segundo, a pessoa tem que ter compromisso com a aplicação prática da palavra de Deus. Então não basta ler a Bíblia. Uma bobagem é você achar que a Bíblia é um amuleto. E eu vou abrir ela ali na frente de casa, ela vai proteger a minha casa. Então isso é bobagem, porque a palavra de Deus, em nenhum momento, em nenhum lugar, ela funciona como um amuleto. A Bíblia mostra que ela funciona como um amuleto. Pelo contrário, a importância da palavra de Deus está naquilo que você guarda na mente e no coração. Nós vamos falar sobre isso logo mais, mas também aplica de maneira prática na sua vida. Versículo 106, a parte A: jurei e confirmei o juramento. Você já entregou a sua vida a Cristo, né? Agora você tem você é templo e morada do Espírito Santo, né? Ele jurou e confirmou. Então, ou seja, ele mostrou de maneira prática aquilo que ele havia dito. Então a palavra de Deus, né, ela tem essa conotação da necessidade de uma vivência prática daquilo que nós aprendemos. Então, você é templo e morada do Espírito Santo. A partir de agora, né, desse momento, tudo o que você ler e ouvir da palavra de Deus faz sentido e tem peso de ensino, de repreensão, de correção e de educação na justiça, como registra 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por isso, você precisa assumir o compromisso com a aplicação prática de tudo o que aprendeu na Bíblia. E Deus vai te cobrar a respeito de todas essas coisas, porque você foi instruído. A palavra está diante de você, o Espírito Santo te instrui. Se você não lê, se você não procura entender, é porque você não quer. Você não pode culpar a Deus e ninguém mais com relação a isso. Porque o Espírito Santo está para te instruir no seu coração, na sua vida. A palavra está registrada no nosso país de fácil acesso. Você tem aplicativo de celular, você tem de toda a variedade de preço em livrarias físicas e online. E dependendo do lugar que você vai, você tem até de graça. Então não tem desculpa para falar, não li a palavra, não conheço a palavra de Deus porque eu não tive acesso. Teve acesso, mas você não leu porque não quis. Então a Bíblia ela tem esse peso, né? Por isso que ela tem que ter essa aplicação prática na nossa vida, porque a Bíblia ela ocupa o papel de ensino, repreensão, correção e educação na justiça. E tudo isso, né, molda o nosso caráter, mas que para uma vivência prática de uma vida com Deus. Em terceiro lugar, né, relacionado com esse segundo ponto, tem que memorizar o conteúdo. Estou falando aqui que você tem que decorar a Bíblia inteira. Você tem que ter guardado na sua mente e coração a mensagem da palavra de Deus, o ensinamento, a instrução. Se possível, se conseguir, decore versículos, trechos inteiros, capítulos inteiros, livros inteiros da palavra de Deus. Não é impossível. Mas tenha na mente e no coração a palavra de Deus para que você possa se lembrar nos momentos de tribulação, de aflição, nos momentos de alegria e ser grato a Deus pela instrução dele na sua vida. Versículo 106, a parte B, e o 112 vai dizer assim: e guardar os teus retos juízes, 106b e 112. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer no coração. Não adianta ouvir, achar bonito e logo esquecer, ou então guardar, sublinhar aquele texto, abrir ali e colocar na frente de casa, ou então mandar para todos os amigos e depois nem lembrar do que aquilo que tinha escrito estava escrito naquele texto que você mandou. Como diz o salmista, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, ainda no Salmo 119, mas no versículo de número 11. Memorizar, internalizar, entender, aprender, seja como for, a palavra de Deus precisa estar em nossa mente e no nosso coração, pronta para ser usada em toda e qualquer situação. Guarda na mente e no coração a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a sua vida, para que você viva de uma maneira prática. E se de repente você está diante de situações complicadas, de decisões difíceis, você não sabe o que fazer, então abra os olhos, preste atenção, porque talvez você não tenha lido o suficiente a palavra de Deus, não conheça Deus tão bem assim, e não conheça tão bem assim o caminho que o Senhor quer que você ande na sua vida. Então leia mais a Bíblia e estreite os seus laços de intimidade e relacionamento com Deus para que viva no caminho do Senhor. Após uma reflexão sobre as lutas que viveu para ser fiel à palavra de Deus, né? No versículo 111,
os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui um prazer no coração. O salmista exalta que as tribulações externas não podem destruir sua alegria íntima, pois há constante deleite ou bênçãos espirituais em guardar os decretos de Deus. Portanto, a Bíblia traz ao nosso coração um conhecimento, uma paz, uma alegria e certezas que não podem ser abaladas por nada neste mundo, pois são questões que vêm do próprio Deus, registradas na Bíblia, ensinadas ao nosso coração pelo Espírito Santo. Não há verdade maior no mundo que supere a que vem de Deus e está registrada na Bíblia. Por isso a palavra de Deus é um motivo de prazer para o cristão, pois nos aproxima de Deus e nos enche de paz. Assim, ser cristão não pode ficar apenas no título, mas deve nos levar à leitura da palavra de Deus. Então não pode ser só se alimentar da palavra de Deus nos domingos, quando a mensagem é pregada, ou no caso da nossa igreja, na quarta-feira, quando a mensagem é pregada. Não pode se limitar a isso. Você tem que ler todos os dias da sua vida, porque isso é imprescindível. Nós mencionamos lá atrás, é como um alimento para a nossa alma. Você não vai se esquecer de comer, porque sente fome. Assim é a nossa vida espiritual. Você pode não perceber, mas o Espírito Santo que habita em você, ele anseia pela palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que ele produz o fruto na sua vida. E se você não se alimenta da palavra de Deus, o fruto não é produzido e você se distancia de Deus. Esfria o seu relacionamento com o Pai. Portanto, é por meio da pregação que chegamos ao conhecimento do Senhor, e é por meio da vivência, da leitura da palavra de Deus e da vivência prática daquilo que aprendemos, que nós permanecemos no caminho que devemos andar. Deus nos ama ao ponto de nos dar uma nova vida, com as instruções e com um tutor para caminhar conosco, nos instruir cada dia no caminho que devemos andar, repassando os ensinamentos, falando e reforçando no nosso coração aquilo que precisamos entender. Mas se ignorarmos a instrução, como um Deus amoroso que é, Ele nos fará abrir os olhos para voltarmos ao caminho certo. Doa quem doer, custe o que custar, mas Ele o fará por amor. Durante esse tempo de isolamento social que estamos vivendo, possivelmente você tenha tido algum tempo extra ao longo do seu dia. Use esse tempo, pelo menos parte dele, para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Porque quando tudo isso passar, se você não estiver mais íntimo de Deus, mais do que nunca na sua vida, não haverá desculpas no mundo que justifiquem a sua falha diante de Deus. Por isso não perca mais tempo. Às vezes nós assistimos por horas a um vídeo de um Zé Ninguém comentando sobre o cenário político atual, ou reprisamos pela terceira vez aquela série, aquela novela ou aquele programa de TV que nós gostamos. E ao final de tudo, do dia, nós dizemos que não tivemos tempo de ler a Bíblia. Cuidado, porque cristão que não conhece a palavra de Deus não consegue permanecer na presença de Deus. E longe de Deus só há desespero, injustiça, angústia e morte. Em segundo lugar, nós temos o caminho iluminado pela palavra de Deus. Versículo 107 a 110. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Há uma questão que nós não podemos deixar de destacar com relação a isso. O salmista pontua no versículo 107 ao 110, que apesar do fim da vida com Deus ser maravilhoso, glorioso, o curso desse caminho, mesmo iluminado pela palavra de Deus, e às vezes por ser iluminado pela palavra de Deus, às vezes é difícil, complicado e nada agradável. Repara que o caminho às vezes é muito sofrido, é muito complicado, é muito doloroso, mas o final é glorioso. No versículo 107, portanto, ele escreve, estou aflitíssimo. Essa expressão no hebraico, ela traz uma espécie de tripla redundância, que é um destaque muito importante, muito significativo, mostrando uma aflição tremenda, terrível e grandiosa do salmista diante de algo que ele está passando. E ele clama a Deus, de uma maneira muito interessante, que fala, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, o salmista tem enfrentado duras e desesperadoras provações.
O pedido dirigido a Deus, né, que ele trata aqui como vivifica-me, mostra a dimensão da aflição do coração do salmista. Era um pedido que expressava um sentimento de morte, de não ter mais volta, de não conseguir sair mais daquela situação. Falou assim, olha, a coisa está tão complicada, desde quando eu tenho usado a palavra como a luz para o meu caminho, a coisa ficou tornando tão complicada que eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado até a morte, parece que eu não tenho mais saída. Portanto, Senhor, vivifica a minha vida, renova a minha esperança e a minha alegria. E ele ainda aponta no versículo 109 que está em constante perigo de vida, e no 110 que é vítima de artimanhas dos ímpios para o destruírem. A verdade é que a vida com Deus é muito diferente da vida sem Deus. A honestidade, a honra, a integridade, o amor ao próximo na vida do cristão destoam das práticas normais de quem não é servo do Senhor. O resultado disso é que enfrentamos perseguições abertas ou veladas por sermos, agirmos e pensarmos diferentes. A concepção de uma vida com Deus aqui na terra, sem problemas, cheia de prosperidade e alegrias materiais, não condiz com a palavra de Deus. A Bíblia afirma justamente o contrário. João capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha para a vida de Paulo, desde o momento em que ele passou de perseguidor para uma pessoa que pregava e divulgava o Evangelho de Cristo Jesus, como a vida dele enfrentou problemas. Certa vez, o livro de Atos registra isso para a gente, ele está voltando para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele fez alguns rituais de purificação ali, para poder ir adorar o Senhor no templo, e do nada, o pessoal vem, prende ele, e começa a fazer um escarcéu, queria matar Paulo de qualquer jeito. Por quê? Porque ele era um cristão, que pregava Jesus ressuscitado dos mortos, que pregava Jesus como Filho de Deus, o Messias prometido. Não havia nenhuma outra justificativa. Tanto que uma grande confusão se dá naquele momento, junta muita gente em Jerusalém, querendo matar Paulo, querendo linchar Paulo, ao ponto que chama a atenção da guarda romana, que envia ali vários soldados para poder apaziguar aquele problema. Quando eles chegam lá, está Paulo apanhando no meio daquela confusão de gente, que o pessoal não sabia o que estava acontecendo, prende Paulo e leva ele para poder saber o que era aquilo. E o povo é chamado diante do governador para poder prestar depoimento, e não havia nada que justificasse o desejo de matar Paulo, a não ser um ódio por ele ser cristão. Repara, a vida com Deus não há promessa de prosperidade, bênçãos e alegrias materiais nessa vida, mas há promessas de uma alegria gloriosa e permanente e perpétua pela eternidade, mas depois da nossa vida, quando deixarmos esse mundo. Seja quando Cristo voltar ou antes nós fomos chamados para a glória eterna. Portanto, meus irmãos, a caminhada cristã, a vida com Deus não é fácil, mas não há prazer maior no mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Tudo, meus irmãos, vale a pena quando estamos fazendo aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Então, mesmo o sofrimento, mesmo as decepções, mesmo as perseguições, mesmo as ameaças de morte, tudo isso vale a pena quando fazemos para a glória de Deus. Por isso, nós destacamos duas questões importantes nesse texto, nessa parte agora. Primeiro, ninguém é forçado a ser um cristão. Essa é uma resposta agradável ao chamado eficaz de Deus ao nosso coração. Tanto o versículo 108 como o 109, o salmista expressa que ele se encontra em perigos porque ele decidiu seguir e viver o caminho do Senhor. Versículo 108, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Versículo 109, a parte A, estou de contínuo em perigo de vida, que no texto original, em hebraico, ele traz uma ideia de que eu me coloco de contínuo em perigo de vida, né? Uma ideia de que é algo espontâneo, que vem de uma atitude do próprio salmista. À medida em que nós vivemos e andamos com Cristo, nós vamos, portanto, mortificando a carne e vivificando o Espírito que habita em nós. Ou seja, a cada dia que a palavra de Deus ilumina os nossos passos, mais devemos perceber que a nossa vida, na verdade, não é aqui neste mundo, mas na eternidade. Vamos percebendo que o nosso tempo aqui é curto, mesmo que você viva, 120 anos, e que investir na eternidade é um investimento muito mais sensato.
Passamos então a tolerar as lutas, doenças, perseguições vividas por aqui, por saber que Cristo tem um fim glorioso. Portanto, ao professarmos Jesus como Senhor e Salvador, não fazemos pensando em recompensas aqui na terra, nessa vida, mas na certeza de uma eternidade no céu. Por isso Paulo vai chegar um momento da vida que ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele começa a traçar, a descrever, se não me engano em Coríntios, 1 Coríntios, se não me engano, ele vai descrevendo ali uma lista de sofrimentos, de lutas que ele passou, perseguições, açoites, prisões, naufrágios, toda aquela realidade desesperadora que ele passou ao longo da vida. Mas o final da vida de Paulo, ele expressa dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque Paulo entendeu o propósito da vida com Deus. Não é ter prazer infinito nessa terra, mas é ter prazer infinito nos céus. E até lá, custe o que custar, viveremos para honrar o nome santo e glorioso do Senhor e viver para a glória do seu santo nome. Segundo ponto a ser destacado, vale a pena morrer e sofrer por Cristo. Apesar dos constantes perigos de vida, o salmista diz, não me esqueço da tua lei. Estou passando apertado, sim, Senhor, estou desesperado até a morte, mas eu não me esqueço da tua lei, não abro mão, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E ele ainda disse, não me desvio dos teus preceitos, porque constituem o prazer do meu coração. Ele falou, não importa se eu estou passando por sofrimento, a tua palavra é prazer ao meu coração, é deleite para a minha alma, e eu não abro mão da tua palavra. Apesar das lutas, não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor do que ser um servo fiel do Senhor e viver para a glória do seu santo nome. Como disseram os apóstolos que nós mencionamos semana passada em Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Portanto, meus irmãos, que nós possamos também estar dispostos a sofrer e, se preciso, morrer por causa de Cristo Jesus, sabendo que em todo o tempo contamos com seu consolo e auxílio e que não há lugar melhor do que estar do que na presença de Deus. E ter diante disso a vívida certeza de que é por meio da leitura, meditação e vivência da palavra que nos é lâmpada para os pés e luz para o caminho que vivemos em Cristo Jesus e para Ele e para a glória do seu santo nome. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça na leitura da Bíblia para a caminhada cristã. E que assim seja. Amém. Vamos fazer mais uma oração para encerrar esse tempo de comunhão, de estudo da palavra. Lembrando sempre, irmãos, leia a Bíblia. Ela é a lâmpada para os pés, é a luz para o nosso caminho. É por ela que nós conhecemos a Cristo Jesus, por ela que nós conhecemos a vontade de Deus na nossa vida. E ela que nos fortalece, que nos vivifica, que nos edifica. Ela que nos instrui, ela que nos capacita. O Espírito Santo ele só age, ele só trabalha na nossa vida pela instrumentalidade da palavra. Lembre-se disso. Não adianta ficar sentado longe de Deus, longe da Bíblia, querendo que o Espírito Santo faça um milagre na sua vida, querendo que você demonstre o fruto do Espírito, querendo que você expresse de alguma forma a presença do Espírito na sua vida, se você não lê a Bíblia. Isso é impossível, tá bom? Então leia a palavra de Deus, ela é a nossa regra única de fé e prática. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, em Tua presença nós nos colocamos mais uma vez agradecidos porque o Senhor é quem fala o nosso coração através da Tua palavra que é viva e eficaz. Instrua-nos, ó Pai, mais uma vez, para que possamos viver para a honra e glória do Teu santo nome, em integridade, fidelidade e em santidade. Dá-nos a bênção, ó Deus, de um restante de uma semana na Tua presença, de prática, ó Deus, e de leitura da Tua palavra. Desperta no nosso coração, ó Deus, o desejo ardente de ler e de conhecer mais o Senhor. A oração fazemos em nome e no amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom restante de noite, uma boa semana, até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.